Povo de Deus, bom dia. Vamos começar mais uma terça-feira, mais um dia de Orando a Bíblia. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Beth. Deus abençoe. Bom dia, Eunice. Bom dia, Dona Débora, Carlão. Bom dia, povo de Deus. Que bom que deu aí uma refrescadinha, né? Começou a dar uma queda na nossa temperatura. As pessoas já estavam reclamando. Eu que sou de um lugar quente já estava acostumado. Mas é bom ter um clima mais agradável. Bom dia, seu Moreira. Bom dia, Dona Clarice, Thaisa. Bom dia, Dioneia. Deus abençoe a todos. Vamos nos achegando. Enquanto vamos aí iniciando, lembre de, se sempre puder, compartilhar o nosso link com outras pessoas, para que mais pessoas possam participar conosco aqui também. E está sempre divulgando a nossa terça-feira de oração, que é um tempo de meditação na palavra de Deus, mas especialmente de oração por motivos, gratidão, de participar, de escrever os seus pedidos, de colocar suas respostas de orações, para que nós possamos compartilhar isso juntos. Bom dia, Dona Cota. Deus abençoe. Louvar a Deus, agradecer pelo final de semana que tivemos. Nosso mini congresso, muitas pessoas participaram. Bom dia, Dona Cota. Muitas experiências boas que tivemos para compartilhar. Guardar mais um pouquinho, mais algumas pessoas chegarem para nós começarmos nosso período de oração. Bom dia, Nilva Faladim. Bom dia. Jesus te abençoe. Bom, nós tivemos aí o nosso início dos trabalhos de aniversário da igreja, de comemoração, de celebração, com esse mini congresso. Eu quero lembrar você que todo final de semana nós teremos uma celebração, nós teremos um motivo de gratidão. Bom dia, Sandra, Deus te abençoe. Bom dia, Suênia, Deus abençoe sua vida. No próximo domingo agora nós temos a presença do pastor Ronald, da Igreja Presbiteriana Filadélfia, trazendo para nós à noite uma mensagem da Palavra de Deus. Bom dia, Fernanda, Deus te abençoe. E começamos a retornar aí as nossas atividades aos poucos, né? O mês todo nós teremos um mês todo de comemorações. Bom dia, Arlete. Deus abençoe sua vida. Bom dia, Luiz. No último domingo, então será aquele domingo de celebração, de festa, como todos os outros, mas encerrando aí o período de fevereiro. Lembre sempre de orar por esses domingos, pelos pregadores que vêm de fora, para que nós possamos ter um tempo abençoado com os irmãos. Vamos orar por hoje, vamos orar pelo nosso dia, vamos orar agradecendo pela noite de sono que você teve. Seu corpo precisa de sono, você precisa dormir e Deus provê para você todas as condições para que você possa descansar. Você consegue descansar, você tem um sono bom, você tem aquela bênção do Salmo 4, né, que em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Você tem conseguido desfrutar dessa bênção, dessa dádiva que Deus nos dá, de descansar o nosso corpo, nossa mente, nossas emoções na presença dEle? Lembre-se de agradecer por isso. Dona Débora colocou assim: vamos orar para Lucina, vai operar dia 14, minha cunhada. Já vamos anotando aqui, Dona Débora. Vamos colocando aqui para nós termos já a nossa listinha de oração. Lucina.
dia, Luiz. Bom dia, Joyce. Deus abençoe. Agradecer pelas pequenas coisas, agradecer pela manhã, agradecer pela sua vida, pelas oportunidades que você vai ter hoje também. Tem algum desafio te aguardando hoje? Tem alguma preocupação que está no seu coração hoje? Tem algo que está deixando você ansioso neste dia? Coloque agora diante do Senhor. Vamos ter um momento de oração por essa terça-feira, pelo dia que temos. Bom dia, Leninha. Deus abençoe sua vida. Bom dia, Ju Souza. Bom dia, Ritinha. Bem-vindos, irmãos, irmãs. Coloque essa terça-feira, coloque o que tem nesse dia hoje aguardando você, o que você sabe, né? Colocando diante do Senhor. A palavra de Deus fala que nós podemos fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Se nós planejamos algumas coisas no dia, mas Deus tem outros planos e é bom que Ele tenha mesmo, porque aí nós somos direcionados pela sua vontade. Às vezes nós ficamos frustrados, mas cremos que o melhor é o que Deus está preparando para nós. O melhor é o que Deus tem para nós. Então não fique frustrado se alguma coisa hoje não sair de acordo com o que você planejou. Certamente está de acordo com os planos de Deus. E isso a gente precisa aprender a confiar, descansar na sua presença. Bom dia, dona Vilma. A dona Débora colocou mais um pedido aqui, ó, sobre a sua sobrinha passando por um problema conjugal. Vamos orar por ela. Vamos colocar aqui também, dona Débora. Muito bem. Vamos orar então pelo nosso dia. Vamos orar pelas coisas que temos no dia de hoje, especialmente para esta terça-feira. Feche seus olhos aí se você puder. Coloque isso diante do Senhor. Senhor, muito obrigado por esta terça-feira. Muito obrigado, Deus, pelo final de semana, pela semana que se passou. Tivemos, ó Deus, tantas bênçãos no final de semana, tantos motivos de gratidão, na sexta, no sábado, no domingo, vendo, ó Deus, a sua igreja reunida para te adorar, para aprender mais do Senhor, pelas palavras, ó Deus, que foram ministradas ao nosso coração, pela comunhão com os irmãos. Foi tão bom, Deus, estar junto com os irmãos esse final de semana e colhermos, ó Deus, frutos da palavra do Senhor. Agora, Deus, que a semana já começou, nós queremos mais uma vez colocar diante do Senhor a nossa vida, especialmente essa terça-feira. Te agradecendo, ó Deus, pela noite que o Senhor nos deu de descanso. Nosso corpo, ó Deus, precisa desse descanso, desse renovo, desse refrigério. E sabemos, ó Deus, que muitas vezes nossas preocupações, nossos temores, nossas ansiedades nos dificultam, Deus, nos atrapalham a desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. Por isso te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê essa paz que excede todo entendimento. Nos dê essa tranquilidade no Senhor, essa calma, Deus, que livra-nos, ó Deus, da ansiedade, que livra-nos, ó Deus, das preocupações exageradas. Deus, que o Senhor realmente nos faça conhecer a Tua vontade, Deus, entender a Tua vontade, experimentá-la, ó Deus, nas nossas vidas, de fato, de verdade, confiando no Senhor, ó Deus, sem temores, sem preocupações, mas sabendo, ó Deus, que em tudo nós podemos confiar em Ti. Colocamos, ó Deus, nossa terça-feira diante do Senhor, aquilo que nós já sabemos que iremos, Deus, experimentar, as coisas que devemos fazer, as tarefas que nos aguardam, ó Deus, as preocupações. Colocamos tudo diante do Senhor, Pai, e pedimos que o Senhor nos mostre, nos ensine, nos fortaleça, ó Deus, nos dê discernimento, nos livre, Deus, dos perigos, nos livre, Deus, dos acidentes, nos livre daquilo que, Deus, que nós nem sabemos, mas que o Senhor sabe, e possamos, Deus, desfrutar de uma terça-feira abençoada na Tua presença. Possamos ter experiência com o Senhor, comunhão com o Senhor, ó Deus, e possamos Te louvar, ó Deus, com a nossa vida. É o que nós te pedimos, orando também por esse momento que teremos agora, onde leremos uma porção da Tua palavra, e pedimos que o Senhor nos mostre, Deus, aquilo que nós precisamos interceder de acordo com a palavra do Senhor. É o que oramos, te pedindo em nome de Jesus. Amém. Deixa eu ver se chegou mais alguém aqui. Seu Eustáquio, bom dia, Deus te abençoe, a paz.
Arlete pede oração pela Ana Lúcia e família, saúde. Vamos orar, Arlete. Saúde da Ana Lúcia e família. Bem, Leninha pede oração pela venda do meu imóvel em Ipatinga, que seja um bom negócio. Leninha, vamos orar por isso sim. Deus abençoe esse propósito, esse projeto, né, de venda. Bem. Bom dia, Tatá. Deus abençoe sua vida. Seja bem-vinda conosco aqui. Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo a Tito. Essa é a carta que estamos meditando, esse é o livro que estamos meditando, que na verdade é basicamente uma devocional para nos direcionar em motivos de oração, em motivos que a Bíblia nos mostra como relevantes para orarmos uns pelos outros, para as nossas vidas também. Abra então aí Tito, capítulo 2, hoje. A Joyce pede oração pela minha tia Leda, saúde emocional após a morte do filho. Vamos orar assim, Joyce. Luto, né? Vamos orar pela Leda. Fernando, bom dia, Jesus te abençoe. Bom dia, Raquel. Deus abençoe sua vida. Vamos ler Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, do verso 1 até o verso 10. Tito 2, de 1 a 10. Já lemos o capítulo 1, a introdução, os motivos de oração de Paulo pela liderança dessa cidade, onde Tito estava, em Creta, a preocupação dele com falsos ensinos que estavam entrando ali, e Paulo continua a instruir a Tito, e essas instruções são também para nós aprendizados de motivos de oração. Diz assim o capítulo 2, verso 1. Mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e aos filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. Seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de toda fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Paulo continua instruindo a Tito, nos dando motivos de oração. Bom dia, Jeane. Bom dia, Minalva. Deus abençoe sua vida. E aqui agora ele fala de algumas categorias, ele engloba algumas categorias. Paulo faz isso em suas cartas, ele faz isso em Colossenses, ele faz isso em Efésios, ele faz isso em outras passagens que ele ensina, mostrando como deve ser o proceder cristão, como deve ser a postura cristã em categorias diferentes, em áreas diferentes. E que ele vai fazer isso mais uma vez. Isso abre para nós um leque de oração, tanto para a nossa vida,
dentro da área ou categoria que a gente se encaixa aqui de acordo com o que Paulo está falando, ou seja, para que nós oremos também por essas categorias na vida da igreja. A igreja de Cristo não é uma igreja monocromática, não é uma igreja feita apenas de uma cor, de uma classe, de um tipo de pessoa. Por isso nós temos certas resistências contra movimentos que são muito relacionados a um nicho de pessoas para fazerem parte da igreja. O que eu quero dizer com isso? Igrejas apenas para skatistas, igreja para surfistas, igreja para aposentados. Aqui nossa igreja tem trabalho, a gente foca especialmente em mulheres divorciadas. A igreja não é feita para nichos. Eu lembro de uma vez que eu preguei em um culto de jovens em uma cidade próxima da minha lá. Bom dia, Tassiana, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Pregamos nessa cidade num culto de jovens e tinha um ministério de louvor de uma outra igreja tocando. Era um ministério de louvor muito bom. E o ministro lá de louvor, enquanto ele falava, ele estava exaltando o fato da igreja dele ser uma igreja de jovens. Ele falava da igreja, a nossa igreja tem tido uma experiência muito boa, porque a nossa igreja é uma igreja praticamente só de jovens. Nós temos uma igreja toda cheia de jovens, é difícil ver uma pessoa mais velha lá, e nós estamos focando nos jovens mesmo, tudo. E o louvor, a arquitetura, tudo é pensando nos jovens. Eu falei, isso não é igreja, isso é um clube. A igreja de Cristo ela não é monocromática. A igreja de Cristo ela é de toda a diversidade. Então ela tem lá o idoso, ela tem a criança, ela tem o jovem, tem o adolescente, tem o que tem mais condições financeiras, tem o que tem menos condições financeiras, tem aquele que tem mais cultura e sabe mais habilidades para poder lidar com a palavra de Deus, tem aquele que não tem. E todos nós estamos ali no mesmo lugar, aprendendo e completando-nos como uma engrenagem que faz uma máquina funcionar. Bom dia, Renato. Deus abençoe sua vida. Então, quando Paulo fala dessas categorias, isso já é para nós uma lição, um alerta para que nós tenhamos esse cuidado de não pensarmos que tem alguém que não é para a nossa igreja, de alguém que não deveria estar ali, ou alguém que, para essa pessoa eu nem convido para vir na minha igreja porque ela não iria se adaptar. Você não sabe, às vezes você teria uma grande surpresa com pessoas que poderiam sim estar conosco louvando a Deus, porque o evangelho ele é para todos. Mas aí Paulo começa a mostrar como Tito deve fazer esse ensino, né? Ele fala, mas você ensine de acordo com a sã doutrina. Ou seja, o padrão dele, o princípio dele de ensino não é o seu público, não é as pessoas, é a sã doutrina. Né? Ele não parte das pessoas para o ensino, ele parte do ensino para as pessoas. O ensino é central na igreja de Cristo. Né? Bom dia, Ângela, Deus te abençoe. O ensino é a pedra de toque, como nós costumamos dizer. Só que, apesar de todos nós concordarmos, né, e balançarmos a cabeça quando isso acontece, quando nós falamos sobre isso, mas o fato é que na prática não é essa realmente a principal preocupação das pessoas. Então, muita gente muda de igreja ou procura uma igreja e o ensino não é a base principal para essa pessoa. Então, eu mudo de igreja, eu procuro uma igreja porque eu quero um departamento infantil para que meu filho tenha lá todo tipo de atividade, todo tipo de programação, todo tipo de estrutura para ele. É claro que isso é muito bom, muito positivo e pode sim influenciar em uma escolha de igreja, permanência ou não permanência de um filho, porque se eu posso ter a escolha e isso é bom, né? Só que isso não é o principal, porque se uma igreja não tiver um departamento infantil muito bom, não tiver uma condição de ter uma estrutura boa para o seu filho, mas é uma igreja que tem um ensino bom, tem um ensino bíblico, está ensinando o seu filho a palavra de Deus,
está ensinando você a palavra de Deus de maneira fiel, com base no Evangelho, então se agarre a isso, porque é isso que vai dar a base para todas as outras coisas. E Paulo fala isso com Tito, né? Ensine de acordo com a sã doutrina, com a doutrina sadia, com a doutrina que produz saúde da palavra de Deus. Quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. A primeira categoria que Paulo coloca para que nós oremos aqui é para os homens, os anciãos, os homens idosos, os homens que devem servir como referência. A palavra presbítero no Novo Testamento significa ancião, alguém com experiência. Evidentemente, não precisa ser, para ser um presbítero, um pastor, precisa apenas ser alguém ou simplesmente ser alguém mais velho, ou dizer que alguém mais jovem não poderia ser um presbítero, não poderia ser um pastor. Não é isso. Essa experiência, a experiência na fé, tem que ser alguém que tem experiência na fé. Tem que ser alguém que tem experiência em andar com Deus. E às vezes alguém mais idoso tem 1 ano, 2 anos de caminhada cristã, e alguém mais jovem já tem aí 10 anos de caminhada cristã. Nessa perspectiva, o mais jovem tem mais experiência em andar com Deus. Então Paulo foca primeiro nesse grupo dos homens mais velhos mesmo, não necessariamente dos presbíteros e dos líderes, mas porque os homens mais velhos por natureza já deveriam servir de liderança natural, ainda que eles não fossem presbíteros, ainda que eles não fossem pastores, mas pelo cabelinho branco deles, pela experiência deles, eles já deveriam ser líderes naturais. Bom dia, Luciana, Jesus te abençoe. Pessoas, homens, que os outros jovens iam olhar e querer imitar, e querer ser igual, e querer aprender com ele. Então, quanto aos homens idosos, que a primeira característica que Paulo coloca é a moderação. Sejam moderados. A moderação é equilíbrio. Não é nem ser muito uma coisa, nem muito outra. É engraçado que a experiência deveria, né, nos prover equilíbrio, moderação. Você já não gasta tanto energia com aquilo que você gastava antigamente. Uma pessoa mais velha já deve ter aprendido que não adianta correr muito, ele tem que correr certo, do jeito certo, no tempo certo. Isso vale também para as coisas espirituais, para a relação da igreja. Bom dia, Joconda, Jesus te abençoe. Nós devemos ter moderação. Nós temos uma tendência a sermos muito radicais, né? Ou é 8 ou 80. Mas os homens idosos, a experiência deve trazer moderação para nós. Equilíbrio, temperança. A Beth pede oração aqui pela Tatiana Santos. Área profissional, procurando emprego. Vamos orar por ela sim. Beth, está anotado aqui. Então, a primeira coisa que Paulo fala para os homens é que eles sejam moderados, que eles sejam respeitáveis. Porque para poder ser exemplo, tem que ter respeito, tem que ser admirável. Os jovens têm que olhar para os homens e falar assim, quero ser igual a esse cara. E aí, né, nós oramos por nós, pelos homens da igreja de uma forma geral, para que eles sejam respeitáveis, para que eles sejam dignos de respeito das pessoas, para que eles tenham um comportamento adequado em diversas situações. Bom dia, Neliana. Para que eles sejam sensatos. Sabe, a sensatez não é própria do jovem, a moderação não é própria do jovem. Então o homem mais velho, ele precisa ter isso nele para influenciar a juventude, para poder mostrar um outro jeito de ser, de fazer as coisas, de entender as coisas, de enxergar a vida, de enxergar o mundo. Que sejam sadios na fé,
no amor e na perseverança, que tenham uma fé madura, uma fé sólida, uma fé firmada na palavra de Deus, que se demonstre em amor e em perseverança. Por que perseverança? Porque você olha para um homem mais velho e conversa com ele e fala: quanto tempo você está andando com Deus? Ele fala com você assim: eu estou andando com Deus, eu tenho 40 anos. Aí você que é mais jovem olha e fala: uau, né? 40 anos andando com Deus, 40 anos vivendo essa fé. Então, eu também posso, eu também quero chegar na idade dele firme com Jesus. A Ângela pede oração pela irmã Leda, saúde física e emocional, também ligada ao luto. Vamos orar, Ângela, pela irmã. Anotado para a gente orar. Bom dia, Julineia. Deus te abençoe, viu? Seja bem-vinda. Marquinhos, bom dia. Deus te abençoe também. Então, Paulo coloca os homens. E aí, uma preocupação enorme da liderança espiritual no mundo hoje é a ausência dos homens na igreja. A presença dos homens, a liderança dos homens, a influência dos homens. As mulheres ocupam um papel importante, nós vamos orar por elas aqui na vida da igreja, sustentam a igreja de diversas formas, mas nós precisamos de homens fortes, de homens que vestem a camisa, que amam a igreja, que amam a obra do Evangelho, que são presentes nos trabalhos da igreja, que são frequentes nos trabalhos da igreja, que suportam, que sustentam, que levantam a bandeira, que se voluntariam, que treinam outras gerações, que atendem quando são chamados. Nós precisamos de homens valorosos. Davi, bom dia, Jesus te abençoe. De homens corajosos, de homens que vão levar a bandeira, a tocha do Evangelho para as próximas gerações. Então nós vivemos uma crise de masculinidade na igreja. Vivemos uma crise de masculinidade no mundo, e é claro que isso afeta a igreja também. Então nós precisamos orar pelos homens. E aqui, como depois vai orar pelos mais jovens, tá? Eu vou colocar os homens jovens também aqui nessa categoria de oração. Porque, como eu falei, nós estamos vivendo uma crise de masculinidade. Homens fracos, homens indecisos, homens afeminados, homens que colocam todas as suas expectativas nas suas mulheres, nas suas companheiras, nas suas mães, homens que não são capazes de defender a família, homens que não têm força nem física, nem emocional, nem mental para lidar com as dificuldades da vida. E quando você enfraquece o homem, você enfraquece o lar. Quando você enfraquece o homem, você enfraquece a igreja, porque tem características da masculinidade que Deus estabeleceu para serem alicerces dentro da sua obra, dentro da sua igreja. A feminilização, a desmasculinização é uma estratégia maligna para enfraquecer a sociedade, para enfraquecer a igreja. Bom dia, CMSB2. Seja bem-vindo. Nuri, bom dia, Jesus te abençoe. Bem-vinda conosco. Então, assim, muito cuidado, porque é muito sutil, né? Homens sensíveis demais, homens frágeis demais. Isso tem nada a ver com questão de característica pessoal mesmo. A pessoa pode ser extremamente tranquila, não estou falando que o homem tem que ser um ogro, né? Mas o homem pode ser educado, ele pode ter sensibilidade, ele pode ter cuidado com várias outras áreas da sua vida e da vida das pessoas à sua volta. Mas o homem precisa ser habilitado, ele precisa ser capaz de defender, de cuidar, de prover, de assumir, de se colocar à frente, de aguentar o tranco, de ser forte, de suportar, para que outros sejam protegidos. A sociedade precisa de homens assim,
E a igreja precisa de homens assim. Então, assim, é um negócio que tem acontecido e nós precisamos orar por isso. Orar para que os nossos jovens sejam homens. Nossos meninos se tornem homens. E você que é homem e tem filho homem, que você crie o seu filho para ser homem. Ensine ele coisas de homem. Ah, pastor, mas que coisa mais ultrapassada. Tem coisa de homem, coisa de mulher? Claro que não. Os dois podem fazer as mesmas coisas. Olha, em certo grau, sim, homens e mulheres podem realizar as mesmas coisas porque são dotados de um corpo e capacidades que Deus proveu. Mas tem coisas sim que são mais próprias para o homem fazer e coisas sim que são mais próprias para a mulher fazer. E se Paulo faz diferença entre o homem e a mulher nas suas orações, nós também devemos fazer nas nossas atribuições. Então é claro que um rapaz pode gostar de alguma outra coisa, que não necessariamente está dentro do campo do universo ali masculino de uma forma geral, mas eu como pai devo treiná-lo nas coisas que são sim próprias dos homens, ensiná-lo a defender e prover para o seu lar aquilo que é necessário, e eu mesmo buscar aprender essas coisas. Então o Natan está com 3, vai fazer 4 anos, e eu o tempo todo está em cima ali conversando, reforçando a sua masculinidade, porque ele é diferente da Júlia, ele não é igual a ela. Ele está crescendo junto com ela, mas eu preciso ensiná-lo a diferença dele para ela, como é ser homem. Então devo fazer com ele, eu estou consertando uma tomada de casa. Eu vou chamar o Natan e falar: Natan, vem cá para você ver, papai, estou consertando a tomada. Olha como é que conserta a tomada, olha aqui. Vou mostrando para ele essas coisas que já vão entrando nele, falando assim: isso é coisa que o papai faz, isso é coisa que o homem faz. Eu quero aprender também, eu quero fazer também. Isso deve fazer parte da nossa preocupação. Quando precisamos orar por isso. Precisamos orar urgentemente pela masculinidade dos homens, da igreja e da sociedade. Vamos para frente. Verso 3 ele fala: do mesmo modo que ele falou para os homens, quantas mulheres idosas que tenham conduta reverente, que elas sejam reverentes na sua conduta. Não quer dizer que as mulheres idosas não podem dar uma boa gargalhada, não podem sentar na mesa, contar histórias, rirem, se divertirem. Pelo contrário, mas a conduta reverente é a postura que dá a ela a sua dignidade, que dá a ela o seu respeito, como fala ali para os homens, né? Que elas não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem. Aqui ele mostra duas áreas que podem se tornar um vício na vida de uma mulher ou de mulheres idosas, todas as pessoas de uma forma geral. Bom dia, Mara, Jesus te abençoe. Uma delas é a mentira, que não sejam caluniadoras. Por que Paulo está falando isso? Ele fala isso porque às vezes as mulheres na conduta, na cultura dele também, e hoje também é diferente, né? Estou falando de mulheres idosas, né? Chegando no período da vida, onde as atividades físicas vão diminuindo, o contato, a conversa com outras pessoas é aumentando. Isso poderia se tornar uma prática de acabar o assunto se tornar pessoas falando mal de outras pessoas. Isso não precisa nem ser idoso, né, para poder ter isso. Pelo contrário, todos nós somos tentados nessa área. Quando nós começamos a conversar, quando nós nos relacionamos com alguém, começamos a trocar algum assunto, é muito fácil nós começarmos a falar mal de alguém. É muito fácil nós começarmos a denegrir alguém, e aí isso pode se tornar uma calúnia. Porque provavelmente nós não sabemos a história toda. Nós não sabemos a verdade toda. E nos tornamos pessoas maledicentes, né? Pessoas que mentem. Eu já contei em outras experiências que eu viajava todo final de semana quando seminarista, 200 quilômetros para poder trabalhar na minha igreja, e nós dividimos um carro, eu e mais 4 seminaristas, e fazíamos essa viagem todo final de semana, 2 vezes, ida e volta. Então, aí 400 quilômetros dentro de um carro, todo final de semana. E eu comecei, a gente sempre orava antes de sair, né, para Deus abençoar a viagem.
E depois de um tempo nós começamos a orar, pedindo que Deus, além de nos guardar na estrada, guardasse também a nossa língua, porque ali durante aquele período era muito fácil a gente começar a falar mal dos outros. Era muito fácil a gente começar a denegrir a imagem de alguém. Isso também acontecia na época do apóstolo Paulo. E que elas não sejam escravizadas a muito vinho. Então, às vezes, ali a ociosidade, a falta das atividades físicas, levavam elas à dependência, aos vícios. E que elas fossem mestras do bem, para instruírem as mais jovens a amar os maridos e os filhos, serem sensatas, puras, donas de casa, bondosas, boas donas de casa bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não fosse difamada. Paulo dá uma característica de comportamento que, para elas ensinarem as mais jovens, primeiro elas precisavam ter na vida delas. E isso fosse passada para as outras mulheres. Né? O nome do projeto que nós temos aqui na igreja, Mestras do Bem, exatamente por causa desse verso aqui de Tito, capítulo 2. Porque o ministério feminino, assim como o ministério masculino, ele é composto por mulheres mais experientes. Não necessariamente só mulheres mais velhas, como eu falei dos homens, né? Mas mulheres mais experientes, que já aprenderam, andaram, viveram alguma coisa com Deus e podem e devem instruir as mais jovens nesse ensino. Então, amar os maridos e os filhos. Amar é cuidar, amar é proteger, amar é honrar, amar é respeitar. Então, nós, mais uma vez, a sociedade que nós vemos que tem desmasculinizado o homem, tem masculinizado a mulher. Tem dado à mulher uma carta branca para ela fazer o que ela quiser. Né? O fato de ser mulher, na cultura da sociedade que nós vemos hoje ser ensinada, praticamente dá ela carta branca para ela fazer o que ela quiser. É claro que não é assim, né? O julgamento existe para todos os lados. Eu sei que a mulher sabe disso muito bem. Mas que tira do homem a sua autonomia. Então, ela não é ensinada a amar o marido. É o marido que tem que amá-la. É o marido que tem que fazer tudo por ela. E os filhos devem fazer tudo por ela. Claro que tem essa balança, nessa medida aí mesmo, né, do que os filhos devem fazer, do que os maridos devem fazer. Mas essa é uma palavra aqui para as mulheres. E desculpe, quem está falando para você é um homem. Né? Essa regra também de você não é mulher, não pode me ensinar, isso é extremamente errado. Você é mulher e pode me ensinar como homem, mas o homem não pode te ensinar como mulher. De onde saiu isso? De onde saiu essa ideia? Não, você é mulher, você não sabe. Como assim? Então, somente um gênero pode ensinar outro gênero? E quem estabeleceu essa regra tem algum gênero. Então, como é que funciona? Isso vale para os dois lados? Então, há uma série de absurdos na ideia de identidade, de masculinidade, de feminilidade hoje que é ensinada. Nós precisamos romper com isso. Nós precisamos, como igreja, olhar e enxergar o que está sendo ensinado. Então, as mulheres precisam aprender a amar os seus maridos, amar os seus filhos. Isso significa exercer esse amor cristão dentro do lar. Né? Honrar, a cuidar, a abençoar. Porque o amor bíblico ele não visa o seu próprio interesse, ele visa o interesse do outro. Por isso Paulo vai falar com os maridos aí em Efésios, ele fala, amem as suas mulheres, como Cristo amou a igreja. Aí Paulo vem aqui em Tito e fala assim, mulheres, amem os seus maridos. A missão do marido é amar a mulher, a sua esposa, a missão da esposa é amar o marido, é amar o outro. Mas o outro não me ama, o outro não me trata como deveria ser tratado. Ame como Cristo nos amou e nós também não merecemos, né? Bom dia, Pati, Jesus te abençoe. A serem sensatas. A sensatez é a habilidade de domínio das emoções, do entendimento, da lógica, da visão, do equilíbrio. Sensatez. Que as mulheres ensinem as mais jovens a serem sensatas, a não tomarem decisões precipitadas, a não serem radicais, a não saírem chutando o balde em qualquer situação que não goste, a não abandonar o casamento por qualquer coisa, a não desistir dos filhos por causa dos sonhos pessoais,
a não colocar a família em segundo plano, a não colocar os seus interesses pessoais acima de qualquer coisa, ser sensata, ser exemplo, porque no final é a família o bem mais precioso que nós temos nessa terra. A serem puras, boas donas de casa. Ah, Paulo machista, né? Por que não? Você que é membro de uma família já com alguma idade, você sabe o que é cuidar de uma casa. Homens e mulheres. Né? Quando nós falamos lá de homens fazendo funções características de homem, isso não significa que o homem não ajuda no cuidado do lar. Né? Eu sempre digo isso, quando você varre uma casa, quando você lava umas vasilhas, quando você faz um trabalho doméstico, você não está fazendo isso para a esposa ou para o marido, você está fazendo isso para casa. Você mora lá. E aí tem algumas mulheres que se orgulham. Não sei fazer nada. Olha, isso não é motivo nenhum de orgulho. Pelo contrário. Mães, ensinem as suas filhas a serem donas de casa. Ensinem as suas filhas a serem mães. O apóstolo Paulo fala que ser mãe é uma missão. Ensine ela a cuidar, sim, de uma criança. Ensine ela como cuidar de uma casa. A mãe do menino também ensine ele essas coisas, que ele vai precisar aprender, é importante. Mas ao mesmo tempo o pai do menino está ensinando ele a trocar um pneu, está ensinando ele a trocar um chuveiro, está ensinando ele a consertar um problema hidráulico, porque vai exigir força, vai exigir alguma coisa ali que é dele. E a mulher da mesma forma está ensinando a filha a fazer algumas coisas que vão exigir certas habilidades, que sim, as meninas talvez tenham facilidade melhor para elas. Claro que há suas exceções, é lógico que há. Mas esse cuidado com passar para a próxima geração é o que Paulo está destacando aqui. Boas donas de casa, saber fazer sim um bom almoço, saber cuidar bem de uma casa, manter uma casa organizada, até para poder auxiliar, ensinar os maridos que não tiveram essa experiência, os filhos, a fazerem isso. Isso é importantíssimo. Isso é bíblico. E não é vergonhoso, não é antiquado uma mulher saber dessas coisas e cuidar dessas coisas. Pelo contrário, é nobre, é honrado. Né? É você ter a sua carreira, você ser o seu profissional, você ter seu sucesso. Você também ser uma boa dona de casa, saber gerir a sua casa. Isso é muito bom. E a palavra de Deus fala que nós devemos orar por isso. Serem bondosas, sujeitas ao marido, honrarem o marido, terem o marido como sua liderança, instruída por Deus, como a Bíblia assim coloca, auxiliá-lo para ele ser um líder melhor, para ser um marido melhor. Porque se ele for um marido melhor, você vai ser uma esposa melhor, você vai ser abençoada. E a mesma coisa acontece com os maridos também. Para que a palavra de Deus não seja difamada. E isso é um sinal de que nós somos de fato cristãos. Vamos acelerar aqui, que nós já gastamos muito tempo nesses dois, porque eu entendo que eles são de fato importantes, e nós não vamos, talvez aqui até o final, a gente guarda e pode continuar, fazer a segunda parte aqui na semana que vem. Mas ele fala depois dos jovens, exorta-os para que em todas as coisas eles sejam moderados, e você mesmo, ele vai falar do Tito, porque Tito também provavelmente era jovem, né? Seja um exemplo de boas obras. Que os jovens sejam moderados, né? Que eles tenham esse exemplo aí dos adultos que foram falados aqui. Tenham equilíbrio, não sejam radicais, não desperdicem a sua juventude. Que ele seja exemplo para eles nas boas obras, no ensino, integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado e não tenha o que dizer de mal a nosso respeito. Então esse padrão que Paulo coloca aqui para Tito é algo também que serve como padrão para os jovens e para a igreja de uma forma geral. Bom dia, Mônica. Jesus te abençoe. E finalmente ele fala dos servos, que os servos sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Que não sejam respondões, não furtem, mas deem prova de toda fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. E aqui Paulo termina falando do ambiente de trabalho, né, profissional, que como deve ser o comportamento cristão lá no trabalho.
Acho engraçado que ele coloca aqui que não sejam respondões. Hoje em dia, eu já ouvi alguém falando sobre isso, que antigamente o empregado ele tinha um certo cuidado, um certo temor em falar com os seus superiores. Hoje não há, sabe, nenhuma preocupação. Você fala de maneira inadequada, desrespeitosa, e Paulo fala que isso não é um comportamento cristão. Bom dia, Caio. Jesus te abençoe. Que o testemunho cristão deve ser dado também no ambiente de trabalho. Que o seu trabalho, a maneira de você produzir, seja uma forma que glorifique a Deus. Primeiro porque seja você um empregado, seja você um empregador, você não trabalha para ninguém. Você trabalha para você mesmo. Você é a sua empresa. Se você é um empresário, já tem a sua empresa. Se você é um funcionário, se você é dono de casa, cuida do lar, você é a sua empresa. Você está trabalhando para você. Você está investindo na sua vida. E em segundo lugar, porque, acima de tudo, você está trabalhando para Deus. Então, a maneira que você trabalha, a excelência que você faz as coisas, é para glorificar a Deus. É para que Deus seja exaltado, para que Deus seja glorificado. Bom dia, Arlima. Jesus te abençoe. Então, orar pela nossa vida profissional, orar pelo nosso desempenho, orar pelo nosso trabalho, orar para aquilo que Deus coloca nas nossas mãos para fazer, seja em qual área for, nós possamos fazer com excelência, nós possamos fazer para glorificar o nome de Deus e para que o nome de Deus seja exaltado no meio das pessoas. As pessoas falam assim, eu quero contratar mais gente crente igual esse rapaz aqui, quero contratar mais gente crente igual essa moça aqui, para que eles possam ser abençoados. Nós vamos orar para alguém que está procurando emprego aqui, né? Vamos orar também pelos jovens, para que os jovens achem empregos, né? Para que os nossos jovens tenham bons trabalhos, boas profissões, sejam bons profissionais, para que os nossos jovens sejam bem-sucedidos na área profissional. Deus abra portas de emprego boas para eles em Belo Horizonte, que eles não precisam ir embora, né, que eles possam ficar aqui conosco. Deus dê a eles habilidades, ideias criativas, que dos jovens aí da nossa igreja saiam profissionais que vão impactar a sociedade com bom trabalho, com coisas bem feitas e que honrem o nome do Senhor. Às vezes alguns profissionais alcançam sucesso. Quando chegam lá em cima, todo mundo olha para eles. E que os nossos profissionais, quando chegarem lá no sucesso, as pessoas olhem para eles e vejam Jesus. Vamos orar por isso? Vamos orar por esses motivos? Vamos orar também pelos pedidos de oração colocados aqui no nosso caderninho. Todos eles ficam anotados aqui, tá? Nós continuamos orando por eles continuamente aqui. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, graças te damos porque a tua igreja não é monocromática. A sua igreja não é de um jeito só, feito de uma pessoa só. Nós temos homens, mulheres, jovens, idosos, pessoas de diversas culturas, e é assim que nós glorificamos o Senhor. Oramos, Deus, por essas categorias que Paulo coloca aqui para Tito como categorias importantes. Pelos homens da igreja, Pai. Que o Senhor nos dê homens valorosos, homens que sabem o que é masculinidade bíblica. Homens, ó Deus, que querem levar à frente a mensagem do Evangelho e querem forjar a próxima geração. Deus, que os nossos homens aqui da igreja saibam ser, ó Deus, homens saudáveis, homens que amam o Senhor e que ensinem, ó Deus, os meninos a serem homens também. Oramos pelas mulheres, ó Pai, que já têm experiência, que já experimentaram o casamento, a vida conjugal, a criação de filhos, que elas sejam mestras do bem, Pai. Que elas mesmas possam experimentar do que a palavra do Senhor ensina e elas mesmas possam passar para as próximas gerações aquilo que aprenderam da palavra do Senhor. Deus, que elas possam amar os seus maridos, os filhos, cuidarem do lar com amor, com alegria e serem mestras do bem. Oramos pelos jovens, ó Pai, para que eles sejam sensatos, equilibrados, moderados, ó Pai, e eles possam enxergar agora, Deus, aquilo que muitas vezes nós só vemos lá na frente. Que o Senhor dê a eles a sabedoria dos mais velhos agora, que eles possam olhar, ó Deus, para esses homens e mulheres do Senhor e aprenderem com eles, ó Deus, a andar nos teus caminhos, a valorizar, Deus, a tua igreja e a serem exemplos do Senhor em todas as situações. Oramos, ó Deus, pela nossa vida profissional. Deus, por aqueles que estão procurando emprego, por aqueles que estão se preparando para o trabalho, para aqueles que já trabalham em empregos formais, empregos, ó Deus,
onde são os próprios administradores, trabalhos, ó Deus, dentro do próprio lar, domésticos. Colocamos tudo isso diante do Senhor para que tudo que nos vier à mão nós possamos fazer com alegria, com excelência, para a glória do Senhor. Lembramos aqui, ó Deus, de orar pela Lucina, que vai operar dia 14, ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor abençoe sua vida, que o Deus Senhor cuide dela, para que seja uma cirurgia tranquila, Deus, que os médicos possam encontrar ali, Deus, a solução, resolver o seu problema e ela possa se recuperar, Deus, de acordo com a tua boa vontade. Senhor, faça um milagre na vida da Lucina, Pai, em nome de Jesus. Oramos também, ó Deus, pela sobrinha da dona Débora, que está enfrentando problemas conjugais. Ó Deus, que o Senhor mude esses corações, que o Senhor faça esses corações enxergarem, ó Deus, os seus próprios pecados, suas próprias falhas, e possam trabalhar, ó Deus, em conjunto para restaurar esse casamento, restaurar, ó Deus, essa família, porque o Senhor é o Deus da aliança, que odeia, Deus, o repúdio. Abençoe esse lar, salve esse lar, ó Pai, do divórcio, em nome de Jesus. Oramos, ó Deus, pela saúde da Ana Lúcia e pela sua família, Deus, que a Arlete colocou aqui, Deus, oração, que a Ana Lúcia e sua família possam ter uma experiência, Deus, de restauração física, de saúde boa, de cuidado, Deus, do Senhor na vida deles, ó Pai. Que essa parte específica, Deus, que eles estão sofrendo, possa ser tratada pelo Senhor. Oramos também, ó Deus, pela venda do imóvel da Leninha, lá em Patinga. Deus, que seja uma venda bem sucedida, que Deus, o Senhor, possa dar a ela, Deus, alegria nessa venda, seja algo que seja justo, Deus, seja correto, que ela não seja defraudada, e que ela possa abençoar também a vida de outras pessoas com essa venda. Oramos, ó Deus, pela Leda, Deus, saúde emocional após perda do filho, Pai. Que tristeza que é essa, o luto, a dor, e que a Leda está enfrentando. Que o Senhor dê a ela a consolação que vem do alto, Pai, e restauração da parte do Senhor. Oramos também, Deus, pela Tatiana Santos, que está procurando, ó Deus, um emprego, que só abra uma porta para ela, Deus, nessa semana. Deus, que algum contato que ela fez, Deus, se há algum currículo dela espalhado aí por algumas empresas, que o Senhor coloque, ó Deus, algo especial nesse currículo, quando os empregadores olharem para ele, queiram chamá-la, queiram entrevistá-la, gostem dela, e o Senhor dê a ela, Deus, capacitações, habilidades para poder ser, Deus, uma boa profissional também. Oramos, ó Deus, pela Leda, irmã da Ângela, pela sua saúde física e emocional, também, ó Deus, pelo luto que ela está passando, ó Deus, que afeta toda a nossa vida, que o Senhor cuide dela, tenha misericórdia dela, Deus, abençoe, restaure, ó Deus, de dentro para fora, e dê a ela a graça de descansar em Ti. Oramos te agradecendo por esse dia, rogando as Tuas bênçãos sobre a nossa semana, sobre essa terça-feira, certo de que o Senhor continua conosco. É o que oramos, te louvando, te pedindo em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Jesus te abençoe. A Sabrina entrou aqui também, bom dia. A Mônica colocou, obrigado, Senhor, pelo dia de ontem, aniversário do netinho caçula, 3 aninhos, Samuel. Eu vi as fotinhas lá, Mônica, que lindo. Deus abençoe. Boa semana para você, boa terça-feira. Até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Lembre-se de orar pelos motivos que foram colocados aqui e estar atento aí às nossas programações do final de semana de aniversário, domingo à noite, com a presença do reverendo Ronald, culto de louvor, de adoração. Venha e convide alguém também. Até lá, fique com Deus. Tchau. Bom dia, Joyce. Bom dia, irmãos. Até mais.